Fala, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Professor Dorival Conte Júnior, para quem não me conhece ainda, língua portuguesa e as matérias, né, as disciplinas de redação dissertativa, redação oficial, são as minhas disciplinas aqui que eu ministro aqui no Vencendo Concurso. Mais uma oportunidade de emprego público, muito esperada essa oportunidade, Caixa Econômica Federal, o concurso finalmente foi publicado aí o edital, e como nós sempre fazemos aqui, vamos fazer uma análise dessa parte de língua portuguesa, o edital de português, interpretação, e também as partes aí de redação oficial e redação dissertativa. Vou trazer o edital para a gente fazer essa análise e também uma orientação de estudos em relação a essas três disciplinas que nós temos aqui. Então, nos acompanhe aqui, por favor. Bom, o edital ele foi publicado e eu fiz aqui uma esquematização do edital para ficar mais fácil para você entender. Antes de nós começarmos aqui, vamos ver algumas características em relação à banca examinadora, porque neste concurso da Caixa Econômica, vocês devem ter visto aí já no edital, que serão 5 questões de língua portuguesa. Né? Essas 5 questões de língua portuguesa, eu vou trazer alguns critérios que já foram obedecidos por essa banca examinadora, como, por exemplo, um concurso do Banco do Brasil, recentemente, né, o penúltimo concurso do Banco do Brasil, que foi realizado pela Sesgran Rio, Fundação Sesgran Rio, e também foram questionadas 5 perguntas de língua portuguesa, assim como neste edital da Caixa Econômica. Então vamos pegar aí alguns critérios, tendo como base essa prova, para vocês entenderem aqui o que estudar. Nesse concurso do Banco do Brasil, que foi realizado pela Sesgran Rio, também com 5 questões, o que a banca proporcionou em relação à gramática? Eu vou até abrir aqui a tela para vocês acompanharem comigo aqui. Ó. Eles fizeram 5 questões e nessas 5 questões, de forma bem objetiva, perguntando de maneira correta, assinale a opção correta, né? Eles mencionaram esse tema aqui, ó, concordância, regência, crase, colocação pronominal e pontuação. Ok? Então foram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses assuntos foram questionados de forma bem simples, não colocaram nem textos. Colocaram simplesmente a questão, marque a opção correta quanto à concordância, assinale a opção correta quanto à regência, marque a opção correta cujo acento indicativo de crase esteja empregado de acordo com a norma padrão, assinale a alternativa correta conforme a colocação pronominal de acordo com a norma padrão, marque a opção correta em relação à pontuação. Bem simples, bem objetivo dessa forma. Como foram 5 questões também, e essas 5 questões versaram sobre esses assuntos aqui. Então, o que nós vamos fazer? O que eu sugiro aqui ao candidato? Que tenha uma atenção específica nesses 5 assuntos. Ou seja, estudar um pouquinho mais afinco aí a parte de concordância, de regência, a crase, para você identificar a crase, né, a base é a regência, colocação pronominal e também pontuação. Então, eu iniciaria por aí os estudos, em relação a, e nessa sequência, começando com concordância, depois partindo para a regência, depois para acento de crase, depois colocação e, por fim, pontuação, já que algumas regras de pontuação dependem do conhecimento do restante da matéria aqui anterior. Esse primeiro assunto que aparece aqui, ó, que é o sintaxe da oração e do período, ele tem a ver com a classificação das orações. Então, nós temos lá as orações, né, orações subordinadas, orações coordenadas e orações subordinadas. Para você conhecer a classificação das orações, nós estudamos 2 coisas, que não estão no edital, inclusive, que é a conjunção e o pronome relativo. Já que a conjunção ela introduz uma oração, tanto coordenada quanto subordinada, e o pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, vejam, a parte de sintaxe da oração, aqui do período, tem a ver com conjunção e pronome relativo. Né? Pode ter uma questão envolvendo a classificação de uma oração, por exemplo. Né? Ainda que, no assunto sintaxe da oração e do período, nós temos os termos da oração também. Que são os termos das orações, sintaxe da oração e do período, oração, termos, significa essenciais, integrantes e acessórios. Né? O que seriam esses termos essenciais, integrantes e acessórios? Identificação do sujeito, identificação do verbo, seu complemento, né? Já que tem regência na matéria, no edital,
não pode ter uma questão envolvendo verbo transitivo indireto. Todos esses assuntos a gente tem aqui nas aulas, né? Vocês terão aqui nas nossas aulas. Ainda tem aqui a questão dos adjuntos, que são as expressões que aparecem de forma acessória no texto. Então, essa primeira parte de sintaxe da oração e do período tem a ver com a classificação das orações, oração coordenada, oração subordinada, e tem a ver também com o encontro a identificação do sujeito, a identificação de um verbo, de um objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e a parte dos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Essa é a parte da sintaxe da oração e do período. Repito, né, para ficar bem claro aqui. Última prova com essa característica de 5 questões, que foi no Banco do Brasil, né, o concurso do Banco do Brasil, Sesgran Rio também, o examinador, né, a banca examinadora não questionou a parte de sintaxe, né, aliás, a parte de sintaxe da oração e do período, mas questionou concordância, regência, crase, colocação pronominal, pontuação. Mas a base de tudo isso está lá na questão da regência, aliás, na questão da sintaxe da oração e do período, você identificar um verbo, identificar um sujeito, né? As matérias estão interligadas aí. Continuando, essa é a parte de gramática, depois tem a parte interpretativa também, tá? Bom, na parte de gramática, como eles colocaram aqui no item 9, tá vendo? Novo acordo ortográfico. E o novo acordo ortográfico, ele versa sobre algumas alterações ortográficas, então tem a ver com ortografia também e também com acentuação. Então esses 3 itens aqui, 7, 8 e 9, eles estão intimamente ligados, principalmente às alterações propostas pelo novo acordo ortográfico, como, por exemplo, na parte de acentuação. Na parte de acentuação, nós tivemos uma alteração que foi lá em 2009, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009. Temos também aulas aqui específicas só do novo acordo ortográfico também, na parte de acentuação gráfica. Então, uma mudança bem criteriosa que ocorreu no novo acordo ortográfico foi em relação às paroxítonas com ditongos E e OI, que perderam acento, principalmente a palavra ideia, que ela é muito colocada, já que tem redação, né? Nós temos aqui a redação dissertativa, que eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo também, e você vai escrever, obviamente, né? Em um determinado momento pode aparecer a palavra ideia lá, e a palavra ideia, ela não tem mais acento, porque é uma paroxítona com o ditongo E. Essa foi uma mudança bem significativa e que na produção de textos ela faz diferença. Então, novo acordo ortográfico, essas alterações eu sugiro que vocês estudem também, tá? Que aí, por conseguinte, vocês já estarão estudando a parte de ortografia, principalmente o uso dos porquês, né? O uso A com H, A sem H, expressões como em vez de, ao invés de, que tem a ver com sentido, tem a ver com significado, que é outro assunto que aparece aqui também no edital, que aliás está aqui, ó, vou mostrar para vocês na outra parte, a parte interpretativa, essa parte de interpretação, já que o edital é dividido nessas 2 partes aqui, ó. Então, olha lá, itens 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, compreensão e interpretação de texto, argumentação, persuasão, comunicação assertiva, linguagem simples, concisa, concisa significa escrever menos com mais informações, objetiva significa direto ao assunto, a organização do texto. Coesão e coerência tem a ver com o uso das conjunções, por exemplo. Tem a ver com o uso de preposições. Coesão significa ligar, né? E coerência significa sentido. E a parte aqui do item 16, ó, a significação das palavras. Então, esse exemplo que eu citei para vocês, ó, existe uma diferença, por exemplo, na expressão em vez de e ao invés de. Então, nada impede de cair uma questão, por exemplo, já que tem significação das palavras e tem a ver com ortografia, em vez de, no lugar de, ao invés de, ao contrário, né? Esses 2 exemplos. Então, pode ter uma questão em que apareça um texto, né? E nesse texto pode aparecer, por exemplo, a expressão em vez de, e a banca pode solicitar para você substituir por ao invés de e perguntar se mantém o sentido original do período. Então, isso tem a ver com a parte de ortografia e tem a ver com a parte de significação de textos também, tá? A parte de significação de expressões. Uma outra característica também, quando se menciona significação das palavras, é que a banca examinadora ela pode propor um texto ou um trecho de um texto, destacar algumas palavras e pedir para você substituir aquelas palavras e assinalar a alternativa
que corresponde à substituição daquelas palavras desde que o sentido seja mantido. Então, aí é uma questão de vocabulário, né? Como você tem redação, então a sugestão que eu dou para vocês, dá tempo de fazer isso, bastante leitura, tanto para você fazer uma questão de significação de textos ou significação de palavras, por exemplo, sentido, quanto para a produção de redação também, né? Então, muita gente se equivoca no sentido de que eu preciso treinar redação, mas antes você precisa treinar a leitura, porque com a leitura você vai adquirir vocabulário. Então, de nada adianta você treinar só a parte de redação, desenvolver redações com diversos temas, se você não tem argumentação, né? Se você não tem vocabulário. E o vocabulário ele envolve também a parte de significação de palavras, tá? Bom, vamos voltar aqui. Nessa parte de significação, aliás, nessa parte de interpretação, então você tem aqui, ó, compreensão e interpretação, argumentação e persuasão. Persuasão é você, no seu texto de redação, por exemplo, a dissertação significa você dar uma opinião e convencer o leitor. Então, persuasão é o ato de você convencer. Vejam que se eles estão colocando isso no seu texto de edital, é para você poder usar na sua redação. A redação dissertativa, a característica dela é esta: argumentar de forma persuasiva, ou seja, argumentar de forma a convencer o leitor. Uma comunicação assertiva é aquela direcionada, por isso que ela tem uma linguagem simples, ela é concisa, escrever menos com mais informações e de forma objetiva. Isso vai trazer, obviamente, uma organização textual que você vai ter que ter na sua redação também. Então vejam que no edital de interpretação é muito ligado à produção de textos. A coesão e coerência é algo que você vai produzir no seu texto, né? E a parte de tipologia textual. Então você tem aqui o texto narrativo, né? Por exemplo. A gente tem o texto descritivo. Então, descritivo. E nós temos o texto que você vai desenvolver na sua redação. Fica aí que você vai ver daqui a pouquinho aqui que eu vou comentar. Que é o chamado dissertativo. Então, nas aulas de redação, a gente traz a diferença desses três, até para o candidato saber qual a diferença para ele poder aplicar o dissertativo, que é o que eles vão pedir. Tipologia textual tem a ver com isso aí. Tá? E, por fim, o item 17, que é a redação oficial você não vai produzir textos, tá? A redação oficial são questões objetivas, que elas são retiradas disso que você vê na tela aí, ó, do Manual de Redação da Presidência da República, que está disponível aí no site do Planalto ou na internet, mas nós temos aqui também nas nossas aulas esse manual e esse manual transformado em aulas, né, para você identificar com questões, etc. Né. Parte de redação oficial. A redação oficial, existem características da redação oficial, os princípios, né, por exemplo, a concisão é um deles, né, a norma padrão é outro item também bastante questionado, tem lá os chamados princípios da redação ou as características da redação oficial. Isso é muito questionado em provas. E depois, como ele menciona ali na parte escrita de textos formais, então tem a parte da escrita dos documentos públicos. Né? A redação oficial tem a ver com documentos, e esses documentos têm nomenclaturas, têm nomes. Então você tem lá, por exemplo, ofício, né? Você tem, por exemplo, memorando, você tem lá, por exemplo, a condição de utilização de textos, como, por exemplo, pronomes de tratamento. Então, engloba, são aulas bem curtas, não são aulas longas, porque elas são bem objetivas, é um documento, né? Então, o que é questionado normalmente numa redação oficial? É questionado nomenclaturas dos documentos, a classificação. Então, por exemplo, coloca um texto e perguntar para o candidato se aquele texto ele pertence a um ofício, por exemplo, né? Se aquele texto tem características de ofício. Ou então perguntar as características da redação oficial, se o texto é conciso, né, se o texto é objetivo, a respeito da clareza ou uso dos pronomes de tratamento, por exemplo. Então envolve todo esse aspecto aí na redação oficial. Então não é produção de textos, né? A produção de texto ela vem aqui, ó, vem no próximo item que eu coloquei na sequência, que é a segunda etapa da sua prova, que é a redação
chamada dissertativo argumentativo. Né? O que seria isso aí? Ó? Bom, primeiro que essa redação é de caráter eliminatório. Né? Aqui, ó, então tem que ser observado isso. Né? Estrutura, né? Qual que é a estrutura da redação? Em prosa. Né? O que significa em prosa? Você não vai fazer rimas, né? Não é uma música, não é um poema. Né? A dissertativa, a característica dissertativa, significa que você vai trazer uma opinião a respeito de um tema. Né? Um tema vai ser proposto, você vai ter uma opinião e a argumentação, esse argumentativo que aparece na sequência, é justamente a persuasão que eu comentei com vocês aqui. Então você traz a opinião e traz uma argumentação. Essa argumentação é você convencer o seu leitor. Então, dissertação, opinião argumentativa significa convencer o seu leitor. E vai valer 100 pontos, né? Essa redação de acordo com o que aparece no edital. A redação cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado será avaliada conforme os seguintes critérios, a gente vai ver aqui. Ó. E o que isso quer dizer, né, quando aparece isso, o número de linhas esperado será explicitado no enunciado? O enunciado é o comando da questão. Quando você tem a sua prova, abre a sua prova, tem lá o tema, eles vão pedir para você redija um texto dissertativo argumentativo com 20 e 30 linhas, entre 20 e 30 linhas, normalmente é isso, ou às vezes eles só colocam o máximo de linhas. Né? Provavelmente eles vão colocar entre 20 e 30 linhas, que é o que normalmente acontece. Tá? E aqui eu estou trazendo a palavra provavelmente, porque o próprio edital ele já não deixa claro isso, porque ele vai dizer ali, ó, ele vai mencionar, conforme você vê lá em cima, o número de linhas explicitados no seu enunciado, ou seja, no dia da prova que você vai ficar sabendo, tá? Então, nós não temos como saber agora, impossível, né, saber quantas linhas eles vão exigir. Normalmente, o máximo de 30 linhas, já que eles vão te dar um texto, né, vão te dar, normalmente, textos de apoio para você ler o tema e vão dar ali uma folha com 30 linhas, que é a folha definitiva ou rascunho. Então, normalmente é isso daí, tá? Bom, continuando aqui. Então, quais os critérios? Adequação ao tema, claro, óbvio, né? Então, se o tema é sobre janela e você escreveu sobre porta, por exemplo, você não está adequado ao tema proposto, tá? Adequação ao tipo de texto solicitado, que é o dissertativo. Então, vamos lembrar o que é o dissertativo? O texto é o dissertativo. Esse dissertativo, você vai trazer uma opinião, existem características para você trazer opinião, e também você vai argumentar sobre essa opinião, conforme eu mencionei a vocês aqui, que é o convencer. É o poder de convencer, por meio da sua argumentação, a sua opinião. Então, o texto dissertativo ele tem essa característica, né? Item C. Emprego apropriado de mecanismos de coesão, referenciação, sequenciação, demarcação de partes de texto. O que seria isso aí? Quando a gente desenvolve um texto, então vamos pegar esse item C aqui, ó. Você vai produzir esse texto, você vai produzir períodos, esses períodos são as orações, né? E você vai colocar elementos de ligação, por exemplo, conjunções, pronomes, preposições, né, na parte de regência. Então, quando ele menciona isso no item C, né, ali ele coloca referenciação pronomes. Pronomes fazem referência a alguns elementos dentro do texto. Depois ali, sequenciação, são as conjunções. Aí depois ele coloca, e demarcações das partes do texto. Essas demarcações são conjunções, preposições, pronomes, são os elementos de coesão e de conexão do texto para você utilizar. Sempre que você vai produzir um texto, uma redação de 20, 30 linhas, uma redação dissertativa, obviamente você vai produzir orações, você vai colocar conjunções, por exemplo, assim sendo, você vai colocar conjunções como, por exemplo, já que, porque, uma vez que, logo, portanto, embora, né, ainda que, são algumas conjunções utilizadas aí, quando, né, também é utilizado bastante aí. Tudo bem? Vamos para frente, hein? Capacidade de selecionar, o item C ali, né, ó. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Né? Sequência, introdução, desenvolvimento e conclusão. Simples, né? Não misturar as ideias aí. E por fim, pleno domínio da modalidade escrita.
Então, esse pleno domínio significa dizer você dominar a forma escrita. E a forma escrita ela vai indicar, por exemplo, a adequação vocabular, como eu comentei com vocês aqui agora há pouquinho, né? A adequação vocabular ela tem a ver com o repertório de palavras que você conhece. Então, leitura é fundamental. Então, por exemplo, você não vai produzir um texto com palavras de baixo calão, né? Com palavrões, por exemplo, né? Não vai fazer isso. Você não vai produzir o seu texto com frases de efeito, né? Aqueles ditados populares e frases de efeito que normalmente aparecem principalmente em redes sociais, então cuidado com isso aí, tá? Também você não vai produzir textos com uma linguagem figurada. Você não vai colocar uma linguagem figurada no seu texto, porque se ele menciona pleno domínio da modalidade escrita e menciona adequação vocabular, significa que você vai escrever de acordo com a norma padrão. Simples, né? Não tem segredo. Você não precisa colocar palavras difíceis, palavras que ninguém conhece, nada disso. As palavras são simples, mas essa adequação vocabular tem a ver com você utilizar a norma padrão. Aí vem o restante lá, ortografia, morfologia, utilização das conjunções, das preposições para ter o elemento de ligação, utilização dos pronomes, né? E depois lá, sintaxe de concordância, claro, né? A parte de concordância ela é avaliada numa redação. Quando você coloca o seu texto, você vai colocar verbos, você vai colocar nomes ali, né? Adjetivos, substantivos, pronomes, eles tem que haver essa concordância aí. E depois de regência, que são os complementos, e também a colocação dos pronomes, né? Pronome antes ou depois do verbo, nós vamos utilizar dessa forma, que é a chamada próclise e a chamada ênclise aí, tá? Temos a mesóclise também, mas no texto dissertativo nós vamos evitar o uso de mesóclise, é excesso, tá? Não precisa disso, mesmo que você conheça. Bom, ainda aqui, ó, será atribuída notas... antes disso, ó, a redação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta. Vejam bem, pessoal, isso está explícito no edital. Então, aqui, ó, você já tem de forma explícita que a caneta tem que ser de tinta preta. Então, eu tenho caneta de tinta azul. Não pode ser, porque o edital menciona caneta esferográfica, tinta preta e ainda mais, ó, material transparente. Boa e velha Bic, né? Preta, tem que ser preta. Continuando, ó, será atribuída nota 0. Aqui é bem específico, né? O candidato que fugir ao tipo de texto, quer dizer, o texto é dissertativo, é para você trazer uma opinião. Aqui você vai e faz um texto narrativo, por exemplo. Então você fugiu ao tipo de texto. Fugir ao tema, aquilo que eu mencionei, né? Ele vai fazer uma redação sobre, sei lá, tecnologia da informação e você escreve sobre transporte público. Fugiu ao tema proposto. C. Apresentar o texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa, apenas com desenhos, números e palavras soltas. Isso certamente você não vai fazer, né? Letra D de dado. Assinar ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilita a identificação do candidato. O que significa isso daí para quem nunca fez prova de redação? Vocês vão receber a folha definitiva, vai estar escrito lá, folha definitiva. E o rascunho, que também vai estar escrito em diagonal, tá? Enorme assim, rascunho. No rascunho você faz o que você quiser, tá? Você faz estrelinha, setinha, rabisca, faz o que quiser. No texto definitivo, é só o texto da sua redação. Sem setinha, sem estrelinha, sem nada, né? Sem desenho, só o texto. E, obviamente, a assinatura ela deve estar num documento específico que o próprio fiscal vai mencionar na hora da prova, tá? Então, a sua redação é simplesmente só o seu texto e mais nada, tá? Isso que significa ali assinar, então você vai assinar no campo específico, tá bom? E, por fim, ali, gente, ó, escrever a lápis em parte ou sua totalidade. Isso acontece muito, né? Eu não sei como é que o candidato ele entra, né, às vezes acontece, né? O fiscal não observa, tal, porque você tem que levar somente uma caneta esferográfica de tinta preta, né? Material transparente. Mas há candidatos que entram lá com lápis e aí acaba fazendo o seguinte: se envolve a redação em lápis, depois passa por cima a caneta, né? Isso vai ser desclassificado, gente. Não façam isso, tá? Então, ainda que você tenha a oportunidade de... se eu fosse você, eu não levaria lápis. Leva só caneta, porque é o que você vai precisar. Mas se porventura você tiver um lápis ali, deixa ele guardado,
tá? Não usa. Porque isso já aconteceu e o candidato perdeu a vaga por causa disso, né? E a redação a redação do candidato, ela vai ser, conforme ela está escrito lá, ó, nota 0. Tá? Então, esqueçam lápis, caneta, tinta preta. Continuando ali, ó, na correção da redação do candidato com surdez, aqui com os candidatos com alguma deficiência, né? Com surdez, deficiência auditiva, surdo-cegueira e ou com transtorno do espectro autista, com documento, né, tem a declaração ou parecer que motivou a solicitação do atendimento especializado. Né, porque o edital ele prevê o atendimento especializado para pessoas portadoras dessas deficiências, né, devidamente aprovado de acordo com essa lei, tá? Aqui tranquilo. E também na correção da redação do candidato com dislexia, também com documento, declaração, parecer que motivou essa solicitação desse atendimento especializado também, né? E por fim, serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos na prova de redação. Perfeito? Bom, agora uma pergunta também, muita gente faz essa pergunta, a minha redação, fiz uma redação, né? Quanto você acha que vale a minha redação? Olha, difícil a gente atribuir nota a uma redação do candidato, porque nós temos que ter o critério da banca, né? Ou os critérios da banca examinadora de quem vai avaliar a sua prova. Por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, ó, se eu escrever errado uma palavra, ou se eu errar uma concordância, por exemplo, uma pontuação, quantos pontos eu posso perder? Isso não dá para a gente saber, porque o edital não traz isso com clareza, porque isso vai ficar a critério da banca examinadora. O examinador ou avaliador, aquele que vai avaliar a sua prova, ele vai apontar aquela falha, aquele erro, aquele desvio vocabular, e a banca examinadora é que vai estabelecer a nota que você vai perder, que o candidato vai perder, a nota que vai ser descontada. Tá? Então, o que eu sugiro para o candidato é R menos, né? Vamos errar menos, porque sempre um erro ou outro vai existir, isso sempre vai acontecer, né? Mas quanto menos errar, melhor. A gente não sabe qual que é o critério, quais são os critérios de atribuição de perdimento de nota para cada item. Por experiências anteriores, nós temos, normalmente, os critérios de desconto dependem de onde o candidato errou. Por exemplo, né, um erro de acentuação, ele vale X pontos, né, para a banca. Um erro de concordância pode valer mais ou menos. Não dá para saber. Tá? Então, sugestão, não vamos errar nada, né, na prova. Vamos trabalhar para não errar absolutamente nada. Muito bem. Preparação para o concurso público. Para quem nunca assistiu aula online, as aulas gravadas, eu quero mostrar para vocês aqui algumas vantagens de um curso online. Para quem não conhece, nunca viu isso ainda. Tá? Vantagens que nós temos aqui. Ao fazer a matrícula, efetuar a matrícula, o candidato ele já tem, por exemplo, aqui o acesso imediato. Então, ele já pode acessar imediatamente assim que ele fizer a matrícula. O acesso, né, a toda a plataforma do curso. O acesso também ilimitado significa dizer que ele assiste quantas vezes quiser às aulas, né, não importa a quantidade, não importa o horário, se ele quiser assistir 25 vezes a mesma aula, pode assistir. Uma outra vantagem também do curso é que nós temos teoria e questões comentadas, que são milhares de questões, e para quem faz concurso, para quem presta concurso, sabe que você desenvolver questões, você resolver questões é fundamental para você identificar característica da banca e também para você memorizar os assuntos, né, relacionados àquela questão por meio da teoria. Também o material em PDF de tudo isso aqui, esse material em PDF também com as questões, também com os conceitos, isso de todas as disciplinas, tá? E também o Vencendo vai trazer aqui um bônus, né? O Vencendo Concurso traz um bônus aqui para o candidato, que é um caderno de questões com mais questões ainda. Então, além das vantagens que o candidato tem aqui, ó, as questões comentadas pelos professores, também no bônus o caderno de questões com milhares de questões gabaritadas, separadas por matéria. Além disso, o candidato terá direito a 2 simulados, mentoria, uma mentoria que é uma orientação, para quem não sabe o que é mentoria, uma orientação, uma vez por semana ao vivo. Além disso, 2 redações corrigidas de acordo com o espelho de correção exigido pela banca, de acordo com o edital, e também a revisão de véspera. A revisão de véspera significa dizer uma revisão
um dia antes da prova, com todas as disciplinas, os professores trarão aqui para vocês algumas características do que pode ser questionado numa prova. Valor de lançamento, vencendo concursos propôs aí, R$ 497, mas com uma promoção de lançamento de 497 por R$ 297, ou em 12 vezes de R$ 29,65. Tá? Esse é o valor de lançamento e promoção de lançamento que o Vencendo Concursos faz. Critérios aí dos bônus, deixa eu mostrar aqui para vocês também, como é que vai funcionar aí a mentoria. Então, o funcionamento da mentoria é cada semana uma aula ao vivo, via Google Meet, com um dos nossos professores ou especialistas em concursos para sanar dúvidas das matérias, dos assuntos, ou até mesmo ministrar aí alguns conteúdos para o candidato aí tirar suas dúvidas. Simulados, né, conforme mencionei, serão 2 simulados comentados em vídeos pelos professores. Então, o candidato ele vai receber esse simulado, ele vai fazer o simulado e, numa data específica, entregar esse simulado, e a gente vai fazer a correção desse simulado por meio de vídeos, né, todos os professores. Eles estarão disponíveis assim que o edital for publicado. Como o edital já foi publicado, então esses simulados já estarão disponíveis em breve aí para vocês. E a redação corrigida, conforme eu disse, cada aluno matriculado terá o direito a 2 redações corrigidas com devolução, de acordo com o edital, de acordo com o espelho de correção. Legal? Telefone para contato está aí via WhatsApp, ou você pode conhecer a plataforma e já fazer a matrícula direto aqui, ó, clicando nesse link que você aí vê abaixo, ok? Muito bem, é isso. Edital, então, publicado, né, devidamente analisado aqui. Matérias, assuntos, todos os assuntos relacionados ao edital, não só de português, mas das outras disciplinas também, estarão ou já estão disponíveis na plataforma do Vencendo Concursos, disponíveis aí para quem quiser estudar e iniciar o mais rápido possível. O concurso é em maio, né, dia 26 de maio, então dá tempo de você estudar todas as matérias, dá tempo de estudar todos os assuntos, dá tempo de revisar, dá tempo de desenvolver a redação, fazer a devolutiva da redação, verificar o que você errou, o que você acertou, o que você precisa melhorar, enfim. O preparo, ele funciona dessa forma, tá? Então você vai se preparar para esse concurso, que é muito esperado, com uma série de benefícios, aqui com a gente. Estou esperando na plataforma, só você clicar no link abaixo, e depois eu vou lançar aqui também, vou disponibilizar para vocês, por meio de vídeos, algumas questões da banca examinadora relacionadas a esses assuntos que vocês viram aqui no edital, para que você possa ter contato com as questões, palavras-chave, né, que tipo de assunto eles costumam perguntar na prova de português, na prova de redação oficial. Tudo bem? Maravilha? Abraço para vocês, obrigado pela atenção. Ó, clica no link abaixo, estou te esperando aí. Valeu!